Campeão, tudo bem? Cara, que massa ter você aqui no meu canal. Hoje eu vou falar pra você, vou contar pra você da minha história de um dia que eu fui fazer um teste aqui perto de casa, na cidade de Caçador. Hoje eu falo aqui de Curitiba, no Paraná. E do dia que eu fui fazer um teste na cidade de Caçador no time do Kinderman. E eu vou contar pra você o que você deve fazer. E eu vou dizer exatamente o que eu não fiz naquele teste, naquela cidade, naquela semana, naquela grande experiência de vida que realmente mudou muito o meu pensamento e eu tirei grandes lições. Mas antes, eu quero pedir para você curtir já logo esse vídeo aqui, seguir o meu canal, ativar o sininho. Bom, deixa eu me apresentar para você, talvez você me conheça, talvez não. Meu nome é Thiago Linhares, eu sou coach esportivo ou treinador mental, como muitos queiram. Eu trabalho com atletas aí profissionais, atletas amadores e atletas de base. Eu sou ex-atleta de futebol de campo, joguei nas categorias de base aqui do Curitiba. Eu joguei no Operário de Ponta Grossa também, passei por algumas equipes do interior do Paraná, de Santa Catarina. E no primeiro ano, de sub-20, eu realmente desisti, eu não quis, e isso é uma outra história para um outro vídeo. Mas eu sou formado em Educação Física e hoje, um dia eu contratei um coach para minha vida. E hoje eu sou Master Coach, trabalho com atletas do mundo inteiro, presencialmente, online, com os meus cursos. Eu não vim falar de mim aqui, eu vim falar de você, pra você, da minha história. E eu quero que você saia daqui e tire alguma grande lição disso aqui, que realmente essa conversa faça total sentido. Então eu quero contar pra você da minha história, da minha viagem, que é um pouco gozada e engraçada, do dia que eu fui fazer um teste aqui, ó, na cidade de Caçador, Santa Catarina. Eu fui jogar, na verdade eu fiquei uma semana no time do Kinderman, eu não sei se é assim que escreve. Eu fui fazer um teste aqui, ó, nesse time aqui, ó, no time do Kinderman mesmo, lá em Santa Catarina. Na época, acho que era mais ou menos por volta aí de 2000, 2001, eu estava jogando no Operário em Ponta Grossa, e aí surgiu uma oportunidade de eu me apresentar lá em Santa Catarina. Eu saí com meu amigo, nós fomos ficar aí alguns dias em teste mesmo, porque uma pessoa de lá tinha visto a gente jogar e gostou muito do nosso estilo de jogo. Só para você ter uma ideia, na época a gente não tinha empresário, a gente não tinha gente, não tinha Facebook, não tinha YouTube, a gente não tinha toda essa facilidade para aprender com erros de outras pessoas, como você está aprendendo com esse meu erro. E a gente foi, eu lembro que a gente saiu de Ponta Grossa, tardezinha, enfim, a gente passou a noite toda viajando, a gente chegou cedinho de manhã em Santa Catarina, a gente teve que pegar outro ônibus, a gente viajou para essa cidade, onde o ônibus era meio esquisito, entrava gente do meio do mato, tinha galinha que entrava, cara, era uma coisa bem bizarra, o ônibus assim foi bem trash mesmo, bem assustador. Essa experiência que a gente teve. A gente chegou na cidade, primeira impressão, olha só, a primeira impressão que eu tive da cidade, assim, é uma cidade muito linda, uma cidade muito encantadora, com certeza, hoje meus olhos são diferentes. Mas na época que eu estive lá, a gente chegou, era um dia meio nublado, um dia meio brusco, assim, cinza, todo fechado, nevoeiro. Cara, eu tive uma má impressão, caraca, o que eu tô fazendo aqui nessa cidade? Será que é isso mesmo que eu quero? A cidade assim tem alguns morros em volta, a cidade bem pequena assim. Como eu já tinha morado em Curitiba, já estava morando em Ponta Grossa, eu cheguei na cidade de Caçador assim e eu tive muito receio. Eu falei, caraca, me deu um medo, realmente, de verdade, me deu um medo e um receio. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? E já chegamos no clube, chegamos no estádio, a gente já foi muito bem alojado, inclusive a gente foi muito bem recebido. A gente fez algumas amizades, a gente teve uma ótima alimentação, ótimos cuidados, enfim, mas só que a chegada já não ficou muito bem clara pra mim, não me ajudou em nada praticamente. E eu vou te contar hoje, quais foram as minhas três atitudes que eu não tive, as três coisas que eu deveria ter feito para permanecer no time, porque o pessoal queria a gente ia treinar com o sub-20, a gente já ia talvez ir treinar com o profissional, a gente poderia ter tido um contrato ali, um primeiro contrato como profissional, eu tinha 17, 18 anos na época, e eu deixei escapar essa grande oportunidade. E eu quero dividir com você as três coisas que eu não fiz, as três coisas que você, a partir de hoje, precisa fazer na sua vida, quando você for fazer um teste, quando você for se apresentar, ou quando você for realmente ser contratado por um outro clube, ou quando você for para um outro país. O que precisa ter muito bem claro nessa tua jornada, nessa tua ida
de um lugar para outro. Então, olha só, a primeira coisa que eu não tinha muito bem clara e definida na minha cabeça era o seguinte: eu não tinha uma clareza. Dá para entender aqui? Eu não tinha uma clareza. Ou seja, eu não tinha uma meta muito bem clara na minha vida. Ou seja, eu sabia mais ou menos quem eu era, o que eu gostava de fazer, que eu era apaixonado por jogar futebol, mas eu não sabia muito bem exatamente o que eu fui fazer lá. Por que eu fui para Caçador? Por que eu aceitei esse desafio se eu estava muito bem em Ponta Grossa? Quando você vai para um lugar, para um local, você precisa saber muito bem, primeira coisa, onde você está. E realmente eu não sabia muito bem onde eu estava. Faz sentido? Eu não sabia muito bem onde eu estava. Então, como atleta, isso... Aí, ficou bem. Como atleta, isso é super importante, você saber onde você está. E a segunda coisa muito importante, que realmente aí sim eu também não tinha nessa clareza, nessa meta, era o seguinte: eu não sabia realmente onde eu queria chegar. Eu não sabia qual que era a minha meta. Eu não sabia o que eu queria da minha vida. Ou seja, eu gostava de futebol, eu era apaixonado pelo futebol, por competir, por ganhar, por viajar, por ganhar medalhas, por ficar em hotéis, treinar, mas realmente como atleta não tinha muito bem claro qual era a minha meta. E hoje eu vejo que isso faz muita falta. E hoje, olha só, isso aqui é super importante, isso aqui é necessário para o atleta. Primeiro, ele precisa saber onde ele está hoje no momento, o que eu estou fazendo aqui e para onde ele vai. Aquela velha história de você, quando você chama atleta, um Uber, você está em um local, você sabe exatamente o que você está fazendo nesse local, e quando você chama um Uber, você contrata esse Uber para ele te levar para um destino. E seja aonde for, aconteça o que acontecer, o Uber realmente vai te levar para aquele destino, com chuva, com sol, com acidente, com estrada trancada. A intenção do Uber realmente é te levar para sua meta, é te deixar lá. E você, enquanto atleta, quando você não sabe nem onde você está, nem o que você está fazendo, e pior, se você ainda não sabe qual é a sua meta, cara, isso dificulta muito. Então, ou seja, eu fui para Caçador realmente e eu não sabia, olha só, eu não sabia o que eu queria da minha vida, eu não sabia o que eu estava fazendo naquele dia, né? Naquele presente. No trabalho de coaching, por exemplo, é fundamental, é um dos pilares do nosso trabalho, nós estipularmos uma meta, a gente desenhar uma meta, um objetivo, ter uma clareza. Deixa eu contar para você uma história. Em Auschwitz, na Áustria, quando eu acho que em Auschwitz, enfim, quando os judeus eram perseguidos, pelos alemães, os cientistas foram estudar, olha só que legal, os cientistas foram estudar algumas pessoas que sobreviveram àquele holocausto. E eles foram perguntar para eles o que tinha acontecido, que além da sorte, o que fez com que eles sobrevivessem àquele holocausto, aquele terrível perseguição, aquele massacre, aquele sofrimento, aquelas coisas horrorosas que os alemães faziam com os judeus, os nazistas faziam, né? Não os alemães em si, mas os judeus faziam. E olha só que interessante, os cientistas, eles entenderam, através das entrevistas, que além da sorte, que muitos sobreviveram, esses judeus, eles tinham um objetivo. Eles tinham uma meta muito bem clara na vida deles. Eles sabiam onde eles estavam e eles sabiam o que eles queriam da vida. Por exemplo, alguns deles diziam nos relatos que eles queriam voltar a ver a família, voltar a ver o cachorro, comer o bife da mãe, da esposa ou do marido, ver o filho. E aí, por mais dificuldade que eles passassem, por maior tragédia que fosse, aquela meta os ajudaria a chegar no seu destino final. Eles iriam apanhar, eles iriam sofrer, mas eles sabiam que mais cedo ou mais tarde aquele ia passar. Aquele sofrimento todo iria chegar ao fim. E voltando para minha história, olha só, eu não tinha essa clareza. Eu não sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo lá, e eu não sabia onde eu queria chegar. Então, é como se fosse com qualquer dificuldade, qualquer sopro que a vida dá em você, ou no caso me deu, qualquer buraco que aparecesse, realmente iria me derrubar, e aquilo faria eu descansar.
Atleta, é super importante você ter uma meta muito bem clara e desenhada na sua vida, de onde você está e para onde você quer chegar. Eu não sei se você consegue fazer isso ou não, mas colocar agora no papel exatamente onde você está, o porquê que você está fazendo isso e aonde você quer chegar e o porquê você quer chegar lá, vai clarear, vai te deixar muito mais fácil, vai te aproximar muito do seu destino final. A ciência fala cada vez mais que pessoas que escrevem no papel, pessoas que têm uma meta muito bem clara e definida, de onde estão e para onde vão, e quando elas escrevem, as coisas ficam muito mais fáceis e as coisas tendem a acontecer, os planos tendem a acontecer, porque você, muito mais do que pensamento positivo, você insere o teu foco, você começa a agir realmente, começa a pegar cada peça daquele quadrado que você quer na tua vida para te levar para o seu destino final. E por último, algo que eu entendi que fez falta para mim, que se eu tivesse na época, olha só, um coach tinha feito muita diferença na minha vida. Pô, Linhares, mas você fala isso aí porque você é coach hoje? É isso que você vende? Não. Se eu tivesse tido um coach na minha vida, ele tinha treinado a minha cabeça, ele tinha desenhado, ele tinha me mostrado onde eu estava, ele tinha desenhado uma meta comigo, e com certeza ele iria me dar o suporte, ele iria me apoiar, ele iria estar comigo nesse processo durante algum tempo, ele iria treinar o meu cérebro. Ou seja, eu queria chegar num patamar profissional, mas o meu cérebro era ainda amador. Eu agia como menino, eu agia como talvez um perdedor. Eu não tinha uma mente bem preparada e adequada para o que a vida reservava para mim. E hoje a diferença dos atletas que têm um coach na vida faz muita diferença, assim, em quesitos quantitativos de performance mesmo. Costumo dizer que você, atleta, não é tão bom ao ponto que não possa ser melhorado. Você não é tão bom que não possa ser estimulado, ser desenvolvido ainda mais. Faz sentido? Então, a falta de clareza me prejudicou no meu teste da minha passagem lá pelo time do Kinderman, lá, que é o Hotel Kinderman de Santa Catarina. E o segundo pilar muito importante, né? Então esse aqui é o primeiro pilar, digamos assim, né? Ter uma clareza, esse aqui é o pilar número 1. Agora o pilar número 2, olha só, planejamento. Cara, se eu já não tinha uma meta, não tinha clareza, imagina um planejamento. Por que, Linhares, que é importante a gente ter um planejamento? Porque você sabe exatamente qual é o momento, qual é a etapa que você está passando naquele dia, naquela fase ou naquele período, e você sabe até onde você pode ir, o que pode acontecer de errado, o que pode acontecer de bom, ou seja, você tem um controle, total da situação. Olha só, realmente eu tô com um papel aqui porque é um guia para me ajudar mesmo. Então, primeira coisa, você precisa, que eu não tive, que eu quero te passar, você precisa definir etapas. Como assim, Linhares? Você precisa definir etapas. Ah, Linhares, mas eu quero jogar na Europa, eu quero ser um profissional, isso aqui está muito longe, daqui 3 ou 4 anos. Tudo bem, nosso cérebro parece que fica muito grande, né? 3 ou 4 anos, fica muito longe realmente, eu concordo com você. Por isso é importante você ter bem desenhado, saber onde você quer chegar e ter muito bem desenhado na tua mente as etapas que você precisa estar fazendo antes de chegar aqui. E aí, o que acontece? É super importante você separar isso aqui em pequenas etapas, ou seja, mensalmente e principalmente semanalmente. Você precisa pensar semanalmente o que você precisa estar fazendo semana a semana, para ir em direção à sua meta, para ir em direção ao seu objetivo. Então, ter esse passo a passo muito bem desenhado, muito bem claro, é super importante para te ajudar. Olha só, tem clientes meus que, em relação à clareza e à meta,
eles escrevem no celular, deixa na tela ali, na tela do celular mesmo, na tela de fundo ou na tela inicial. Tem cliente meu que escreve a clareza e a meta dele para gravar no cérebro, escreve um papelzinho e coloca no travesseiro, e todas as noites ele tá ali, ele lembra que aquela meta tá ali, então ele faz o subconsciente dele trabalhar a esse favor. Só abrindo um parênteses aqui, quem fala muito do poder do subconsciente é do livro do Poder do Subconsciente, é o Joseph Murphy, então é um livro que eu indico para você. E outros atletas escrevem na caneleira, por exemplo, alguns atletas escrevem em papel bem grande, em cartolina, eu quero jogar, por exemplo, no Barcelona. Alguns atletas eles recortam o time do Barcelona, tiram a cabeça de algum, e o cara coloca ali aquela foto dele naquela cabeça que saiu, e enfim, é algo bem bacana que os atletas fazem, e aí você pode usar essa tua imaginação. Mas voltando aqui, você precisa então definir as etapas, né, o passo a passo, e saber exatamente o que você precisa fazer semana a semana, e ser assim, ser um campeão diário, um campeão semanal para cumprir fielmente com as suas etapas. Outro pilar super importante do planejamento, olha só que interessante, outro pilar super importante, você precisa aqui, ser fiel, ou seja, você ser impecável com a sua palavra. Qual a importância, atleta, de você ser impecável com a sua palavra? Olha só, você precisa treinar o seu cérebro para que tudo que você fala, tudo que você faça, você cumpra. Já imaginou tudo que você falar de hoje em diante, você cumprir? Por mais simples que seja, o que acontece com uma pessoa que tudo que ela fala, ela não cumpre? Fala que vou fazer isso, não cumpre. Fala que vou fazer aquilo, não cumpre. Fala que vou até o lugar, não cumpre. Fala que vou chegar a esse horário, não cumpre. Cara, você começa a treinar o teu cérebro para ser um cérebro amador, um cérebro perdedor mesmo. O meu papel enquanto coach não é o tamanho das tuas etapas, das tuas atitudes que você vai ter diariamente. O meu papel enquanto coach também é treinar você e o teu cérebro para que você cumpra fielmente com algumas etapas que você se propôs a fazer naquele período, naquela semana. Olha só, o que pode acontecer com você toda vez que você fala que vai fazer, chegar mais cedo no treino, vai ficar até mais tarde, vai fazer mais exercícios. O que acontece com o seu cérebro toda vez que você fala que vai chegar às 8h30 e chega às 8h20? Então, assim, onde esse atleta aqui vai chegar toda vez que ele fala e não cumpre? E esse outro indivíduo aqui, onde que ele vai chegar toda vez que ele fala, ele cumpre fielmente a palavra dele? Então, ser fiel é uma das coisas super importantes que eu tenho visto diariamente aqui com os meus atletas. Você precisa ser fiel com você mesmo, com as tuas palavras e com as tuas atitudes, porque isso vai te levar ao sucesso. Cara, se você realmente fizer o que você está se comprometendo a fazer com você, colocando no papel esse planejamento, me diz uma coisa, onde é que você vai chegar? O que te impede de conquistar a sua meta? O que te impede de chegar no seu destino final? Eu não fui fiel a nada, porque eu não tinha um planejamento, também não tinha uma meta, eu não tinha uma clareza. Faz sentido, atleta? Outro dia minha filha perguntou: pai, por que você não foi jogador de futebol? E a ficha caiu em mim. A ficha, talvez você não saiba, na nossa época existiam alguns orelhões e era aparelhos com ficha, nitidamente fichas caíam para debitar na conta. Então, quando a minha filha perguntou para mim: pai, por que você não foi atleta? Eu falei para ela: filha, eu acho que eu não queria ser atleta, porque, cara, eu não sabia onde eu queria chegar. Pra mim tanto faz, o que acontecer estava bom, estava ótimo. E hoje eu vejo a importância de ter uma meta, a importância de ter um planejamento, e dentro do planejamento você precisa definir as etapas, seguir fiel à risca o seu planejamento, e principalmente, olha só, antes de ser fiel, eu tenho alguns perfis que eu trabalho. Olha só, eu tenho vários perfis de atleta. Aqueles perfis que acham que nunca estão prontos, sempre tem que aprender, fazer ficar melhor, que a gente chama dos aprendedores, tá? Existem alguns perfis de atletas que são assim mesmo, e eles acham que nunca estão prontos, eles acham que tem que ficar melhor, eles acham
constantemente que nunca estão bons o suficiente. Eu tenho um perfil de atleta, nesse caso do Fiel aqui, que ele promete muito e vai broxando no meio do caminho, logo desiste, ou seja, o cara tem várias ideias, vários focos, vários pensamentos, e isso distrai muito ele. Isso é uma conversa para um outro momento sobre perfil comportamental, mas realmente isso não atrapalha porque ele não é fiel à meta dele. Já o outro atleta, ele não é fiel porque ele não age, ele acha que ele nunca está pronto. Eu tenho um terceiro perfil de atleta, que é aquele que realmente vai lá e faz acontecer. Ele paga o preço, custe o que custar, ele nada impede, por mais bom ou ruim, ele não está nem aí, ele procura agir da melhor forma possível e vai aprendendo, evoluindo cada dia, cada semana e cada mês, e a tendência dele chegar na meta assim é incrível, porque ele paga o preço, não de grana, mas ele paga o preço para fazer o que precisa ser feito de verdade. Terceiro ponto super importante para você aí que quer ter um planejamento, olha só a dica, hein? Se liga! Você precisa acreditar, né? Ter fé, confiar no processo, no seu planejamento. Se você desenha a tua meta, se você teve muito bem claro realmente onde você está, onde você quer chegar, se você teve a ajuda de um coach, olha só, se você, Linhares, mas eu não preciso ter coach, tudo bem, não tem problema, você pode desenhar, saber te ajudar, você pode se organizar onde você está, onde você quer chegar, e você pode fazer um planejamento agora mesmo das suas etapas, dividi-las em pequenas etapas, médias e grandes etapas. Você pode realmente ser fiel e deve ser fiel, porque pessoas que têm atitudes pequenas vão ter resultados pequenos. E o principal que eu vejo, acreditar, ter fé, confiar, mesmo antes de chegar lá. Eu tenho visto aqui com os meus clientes de coaching diariamente o que acontece com aquelas pessoas que, mesmo que ainda não conquistaram, mesmo que eles não conseguiram nada nas suas vidas, quando eles acreditam, quando eles têm fé, quando eles confiam, quando eles são otimistas, as coisas acontecem. É o que eu vejo diariamente aqui no meu trabalho, quando eu atendo individualmente. É o que eu vejo que a ciência fala. Pessoas que acreditam, pessoas de fé, isso é o que a Bíblia fala. A nossa fé pode mover montanhas. Então, mesmo que você não esteja jogando em um grande clube, mesmo que você não esteja conquistando um grande título, você precisa realmente acreditar. Mas não é simplesmente automotivação que eu estou te passando. É algo que você precisa acreditar e fazer desde hoje o que precisa ser feito da melhor forma possível, como se já fosse. Porque você vai semana a semana treinando, se alimentando, dormindo, cuidando da alimentação, cuidando do quesito mental, como se já fosse campeão, como se já estivesse naquele clube que é o seu sonho. Porque você não pode deixar para mudar no meio do caminho ou quando você chegar lá. Talvez nem isso não aconteça. Talvez a vida está te testando. Talvez a vida quer saber o quanto realmente você merece conquistar a sua meta. O quanto você merece chegar no seu destino final. Então você precisa provar constantemente para o mundo, para as pessoas e para você mesmo que você merece chegar aonde você almeja. E realmente quando eu não tinha muito bem claro o que eu queria, logo eu não tinha planejamento, como que eu poderia confiar? Faltou eu acreditar mais, faltou eu confiar. E o papel realmente no meu dia a dia com os meus clientes é dar esse suporte para fazer o atleta acreditar, fazer o atleta perceber que ele é bom, não somente perceber, mas fazer ele ter atitudes congruentes, porque um dia ele já conquistou algo na sua vida. Chega mais, você algum dia já conquistou algo incrível aí na sua vida. Talvez você se lembre, talvez não, mas você já foi um vencedor. Lembra? Procura se lembrar quais foram as coisas que você fazia naquela época, que tipo de atitudes você tinha que te fizeram conquistar algo naquele momento. Cara, simplesmente você precisa repetir o que foi feito. Existe uma história do chapéu. Qual é a história do chapéu, Linhares? A história do chapéu para você é o seguinte. Muitas vezes você está separado do seu objetivo, separado por um muro, e você está lá vestido com um grande chapéu, talvez aquele chapéu mexicano, ou chapéu de
de atleta mesmo, ou chapéu da praia, não sei. E muitas vezes o que você precisa fazer é tirar esse chapéu, arremessar lá para o outro lado do muro, meu irmão, e você subir, escalar esse muro, pular para o outro lado e ir lá buscar o teu chapéu. Faz sentido? Dá para entender? Linhares, explica melhor esse negócio do chapéu. Cara, muitas vezes você tem que colocar no papel o que você quer, fazer o planejamento e ir atrás, custe o que custar, sem desculpas, porque olha só, pessoas derrotadas, perdedores, meninos dão desculpa, contam história, por que não fazem sucesso, por que as coisas não dão certo. Elas são campeãs de inventar histórias, de inventar desculpas. Os verdadeiros campeões pagam o preço, são realmente profissionais, são homens de verdade, que falam, fazem e são fiéis e impecáveis com a sua palavra, e eles vão atrás do seu destino final. Eles vão atrás do que realmente eles querem e eles fazem acontecer. Joga o chapéu para outro lado, corra atrás, pague o preço, cara. O que você está esperando? Afinal, se realmente, como diz meu amigo Jerônimo Temer, se fosse fácil, todo mundo faria. E realmente não são as pessoas medianas que vão conquistar algo grande, grandioso na sua vida. Você precisa sair da média, você precisa pagar o preço. Faz sentido? Bom, vamos lá. A minha terceira atitude, o meu terceiro pilar, meu terceiro erro lá da história de caçador da cidade, do time do Kinderman, foi aqui, ó. Eu não tive determinação. Eu não tive determinação. Eu já falei pra vocês aqui, pra você, em alguns outros vídeos sobre o livro da autora Angela Duckworth, do livro do Garra, onde ela estuda vários atletas, vários cientistas, vários músicos famosos. Ela vai identificar qual que é o fator principal, o que faziam com que pessoas simples, pessoas como você e eu, estavam em um patamar comum e atingiam sucesso, e muitos outros ficavam pela beira da estrada, ficavam no metade do caminho. E ela queria saber qual era o fator determinante para que essas pessoas chegassem ao sucesso. E ela percebeu que não era tal do QI, teste de inteligência que foi inventado pelo Alfred Binder, francês, que não era tal do talento, e sim uma palavrinha chamada determinação, que era realmente o que fazia com que as pessoas saíssem de um estado normal, estado quo, e atingissem o sucesso, um patamar que muitos não conseguiam. Ou seja, muitas pessoas ficavam pelo meio do caminho, muitas pessoas a vida segurava. Lembra aquela história que muitas vezes você precisa acreditar, você precisa confiar, você precisa ter fé? Realmente é porque a vida está te testando. Você às vezes pode estar a um passo de conquistar o seu objetivo. Você pode às vezes estar a um passo de estar no seu clube dos sonhos, do seu time, ser um jogador profissional, fechar um contrato novo, e você desiste, você recua, você para no meio do caminho, você fraqueja. Meu irmão, atleta, cara, faz um favor pra mim, faz um favor pra você. O mundo precisa de gente de coragem, de gente que tem atitude, de gente que faça acontecer. Porque talvez o mundo precise de você em seu melhor alto nível. O mundo precisa de você em alta performance, do seu estado melhor, não de uma pessoa mediana. Existe um jargão que diz o seguinte, que atitudes de merda, você vai colher resultados de merda. Pessoas que têm atitudes extraordinárias, pessoas que fazem coisas grandiosas, vão ter resultados extraordinários, resultados grandiosos. Atleta, super importante você então ter essa palavrinha determinação e diariamente criar esse hábito na sua vida. Que tal você começar hoje mesmo criando pequenos hábitos extraordinários com muita determinação? Que tal você começar a partir de agora mesmo? Deixar de ser um reclamão, deixar de ser um negativo, deixar de ser uma pessoa pessimista que só fala mal, que só reclama. E começar a ter uma postura nova, começar a ter novos hábitos, novas atitudes de um verdadeiro campeão, atitudes e hábitos extraordinários. Onde você vai chegar? Faz sentido para você o que eu estou falando? Eu não estou simplesmente aqui gravando um simples vídeo, eu estou aqui realmente para fazer diferença na sua vida.
E talvez ele não esteja no melhor cenário, talvez esteja com dificuldade aqui esse sol, não sei se o som está adequado, mas o que importa é o seguinte: se eu te ajudar de verdade, por favor, escreve, deixa seu comentário aqui embaixo, porque realmente eu tô aqui para fazer a diferença na sua vida. Eu tô aqui para que um dia você me mande uma mensagem, ou aqui nesse vídeo, ou pessoalmente fala: Linhares, você mudou minha vida, cara. Irmão, você pode ir muito mais além do que você imagina, você é muito maior do que você pensa. Deixa de lado de ser amador, comece a ter atitude de um profissional. Faz sentido? Outra coisa, então, eu não tive determinação, eu não criei esse hábito, eu não fui fiel, eu não tinha uma meta. Eu fico imaginando com os olhos aqui, ó, todos alegres, se eu tivesse tido essa palestra pra mim aí há 10, 15 anos atrás, cara, a minha vida teria sido totalmente diferente. Então aproveita, cara. Aproveita o que eu tô te dando, aproveita o que eu tô te oferecendo de graça, não custa nada. Eu quero realmente que você vá além. Eu quero realmente fazer diferença na sua vida, mas eu não posso fazer nada por você. A minha vontade não pode ser maior que a sua. Quem tem que estar afim aqui é você, meu irmão. Ou minha amiga. Faz sentido? Cara, ninguém vai bater na sua porta, ninguém vai te pegar pelo braço e dizer: vim te trazer um presente aqui, vim te dar essa grande oportunidade de você, eu vim te dar um patrocínio grande. Cara, a vida não é assim. A vida pode ser muito mais. Você pode estar pequeno, mas você precisa pensar grande. Você precisa querer coisas grandes na sua vida, você precisa planejar. Ninguém vai planejar para você. Você precisa ter muita determinação, planejamento, você precisa ter uma meta. Mas, Linhares, o que mais que eu preciso fazer que você não fez na época que você não teve determinação? Olha só, você precisa saber identificar quais são os teus sabotadores, tá? Olha só, vou dar o meu exemplo. Hoje, os meus sabotadores são os seguintes: aqueles pensamentos que vêm na nossa cabeça, que você pode chamar do que quiser. Eu tenho um nome aí que é o jacaré. Quando a voz do jacaré vem e fala: isso não vai dar certo, isso tá ruim, isso tá ficando péssimo, isso tá uma merda, você não vai chegar lá. Primeiro, eu sei qual é o horário que essa voz vem no meu ouvido. Eu sei exatamente que essa voz aqui, ela chega na parte da manhã. Não sei porquê. Eu já identifiquei, então eu identifiquei que a voz do jacaré, entre aspas, tem gente que chama aí voz do Zé Carubu, voz do... Eu tive um cliente que ele falava o Sayazar, ele falava assim, do mal encarado. Enfim, o meu sabotador eu identifico como a voz do jacaré. Quando a voz do jacaré vem aqui e fala: você não vai dar, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, eu sei exatamente que aquele momento eu tenho que ficar tranquilo e calmo, porque esse momento vai passar. E você precisa saber qual é o seu momento de desânimo, de tristeza, de pessimismo. Se é na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, ou quando você vê algum programa, ou quando você lembra de alguém. E você precisa saber realmente solucionar essa voz. Quando vem essa voz, eu falo bem assim, eu lasco-lhe um palavrão: vai tomar no pu! Seu filho da mãe, quem manda aqui sou eu. Eu é que sei da minha vida, vai dar tudo certo. Então essa é a estratégia que eu uso. Cada atleta, cada cliente tem um jeito de lidar. Talvez esse seja o melhor jeito para mim. Não sei se é o melhor jeito para você. Então você precisa primeiro identificar esse cara, dar um nome para ele. Essa vozinha do fulano de tal. Manda-lhe um palavrão, tá bom? Taca-lhe um palavrão mesmo. E principalmente, você precisa saber que isso vai passar. E taca-lhe a solução. Vai tomar no seu... Você não vale nada. Eu sei que isso vai passar. Eu sei onde eu estou, onde eu quero chegar. Eu tenho um planejamento. E isso tá já muito bem claro, porque eu estou determinado. Eu estou blindado. Eu estou com hábitos extraordinários. Faz sentido, atleta? Deu para entender? Clareza, planejamento e determinação. Então, crie hábitos extraordinários para ter resultados extraordinários. Isso vai te levar a ter muita determinação. É super importante você saber identificar, então, quais são os sabotadores. Então, cara, naquele momento lá em Caçador, lá no Kinderman, o que aconteceu comigo? Eu vinha vários sabotadores, eu aceitava, e eu ficava com aqueles pensamentos, aquilo me gerava uma emoção,
E eu ficava triste, como que você acha que era o meu rendimento? Cara, no segundo dia eu tava louco pra voltar embora, desisti fácil, e realmente eu desisti, eu não quis mais saber daquilo. Porque quando você não tem esse esquema muito bem montado na tua vida, para passar um teste, para passar numa peneira, ou para você ficar num clube, ou para você ficar longe da sua família, qualquer vento de dificuldade que venha, ele vai te derrubar. Olha só os passarinhos aqui em casa, tô cheio de passarinho. Show de bola! Olha só, última atitude de determinação precisa. Para você ter muita determinação mesmo, atleta, você precisa fazer o seguinte, ó. Você precisa saber fazer perguntas, tá? Esse tipo de perguntas. Anota aí, essa é para anotar agora. O que eu entendo, o que eu vejo, principalmente o que eu passo para os meus atletas, a principal pergunta que ele deve fazer para um jogo, para um campeonato, para um treino ou para um teste como esse é o seguinte: ele tem que responder para ele mesmo. Eu hoje, ou eu nesse campeonato, ou eu nesse jogo, ou eu nesse treino, eu me esforcei ao máximo. Então eu quero, toda vez que você for fazer um teste, toda vez que você for jogar, toda vez que você for treinar, você responda essa pergunta para você. Você se esforçou ao máximo? Se sim, eu não estou nem aí para o resultado. Porque o resultado é uma consequência do seu esforço. Porque você não concorre contra ninguém. Você é o seu pior inimigo. Então você tem que se superar diariamente. Então essa é a principal pergunta que você tem que responder diariamente para a sua vida. Você se esforçou ao máximo? Quando eu estive em Caçador, eu não tinha hábitos de campeão. Eu não soube identificar os meus sabotadores. Logo, os meus pensamentos realmente me autodestruíram, me prejudicaram. Não fizeram com que eu permanecesse em Caçador, no time do Kinderman. E eu não perguntei para mim mesmo se eu me esforcei ao máximo. Talvez se naquela época eu tivesse perguntado: Linhares, você se esforçou ao máximo? A minha resposta teria sido: não, eu não fiz o meu máximo. Faz sentido? Tenha isso muito bem claro na tua vida de hoje em diante. Super importante você fazer isso. Tenha clareza, tenha um planejamento, tenha muita determinação, porque mais cedo ou mais tarde você vai chegar lá. Cara, não tenho dúvida que se você fizer isso na sua vida já hoje e começar a colocar em prática de vez na tua vida, as coisas serão diferentes. Os resultados vão ser totalmente melhores, maiores, potencializados, porque pessoas com atitudes de merda vão ter resultados de merda. Pessoas com atitudes extraordinárias terão resultados extraordinários. Eu sei que você pode aprender comigo com essa minha história. E eu sei que você pode muito mais. Eu sei que você pode ir além. Por mais simples que sejam, por mais simples onde estejam, podem e devem pensar, sonhar e ter metas grandes. Podem e devem querer coisas grandiosas na sua vida. E isso é o que realmente alimenta, junto de um planejamento e de muita determinação. Campeão, se você gostou, se você curtiu desse vídeo, se realmente fez sentido para você, deixa seu like, deixa sua opinião aqui, tira a sua dúvida comigo que eu vou fazer questão de poder te responder, ou vou fazer questão para te responder o máximo das perguntas. Ativa o sininho, porque nos próximos dias vou estar aqui semanalmente te postando vídeos novos no meu canal. E faz um favor para mim, faz um favor para o mundo, faz um favor para as pessoas que são seus amigos, seus colegas. Envia esse vídeo, tá em algum canto aqui embaixo, compartilha com mais alguém, ajuda a disseminar essa mensagem, essa história. Se a gente mudar a vida de uma pessoa, realmente a minha presença aqui no dia de hoje já valeu. Um forte abraço, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!